Então, galera, vocês já devem estar vendo aí, né, o slide. A gente vai falar hoje sobre a primeira e a segunda lei de Newton. Já estamos sendo gravados. A gente finalizou a primeira parte da nossa matéria, né, que é relacionada à cinemática. Já aprendemos bastante da física, relembramos bastante alguns conceitos importantes. Agora a gente vai tocar o barco, falar sobre dinâmica, tá? Só relembrando, a física, essa parte inicial, ela é dividida em cinemática e dinâmica. Cinemática é quando a gente estuda o movimento sem se preocupar com o que causou esse movimento. Já na dinâmica, a gente estuda o movimento se preocupando com o que causou este movimento, que, na maioria das vezes, o que causa o movimento é uma força, certo? Então, a nossa primeira aula de hoje, a gente vai entender quais são qual é esse fenômeno, conhecer esse fenômeno força, vamos entender que é uma grandeza vetorial e que ela está diretamente relacionada à aceleração. É bem tranquila a aula, não tem muita dificuldade, tá bom? Mas prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, estou aqui, só é vocês interromperem a aula aí rapidinho e a gente vai tirando a dúvida. Primeira e segunda leis de Newton, tá? Seção 2.1 de vocês. Então, como eu falei, a gente já conhece a parte cinemática da física, certo? Agora a gente vai para a parte de dinâmica, onde estudamos o porquê que ocorreu aquele movimento, qual foi a entidade responsável por aquele movimento. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, certo? Que diz que o somatório das forças em um corpo, se ele for igual a zero, esse corpo vai estar em equilíbrio estático ou dinâmico. Bom, então tá aí, ó, primeira lei de Newton, assimile o que é, ó. Primeira lei de Newton define que se nenhuma força resultante atuar sobre um corpo, então a velocidade desse corpo não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. É o que acontece com alguns corpos celestes que estão há bilhões de anos com a mesma velocidade no espaço sideral. Só muda essa velocidade se acontecer algum tipo de choque com outro corpo celeste, certo? Ou se ele entrar na órbita de algum tipo de planeta maior, que aí vai haver uma aceleração devido à força, ao nome é força gravitacional daquele corpo celeste. Então vão existir alguns tipos de corpos que estão aí no espaço sideral e estão sobre a ação apenas da sua velocidade inicial. Então, ele vai ficar com uma velocidade constante, a não ser que exista uma força que mude isso daí. Não sei se vocês gostam de filme de ficção científica, mas em alguns filmes, como no Interestelar, Gravidade, você pode perceber isso. Quando o astronauta ele sai da nave para fazer algum reparo, aí acaba que aquele cabo de segurança, né, ele rompe. Então, quando aquele cabo de segurança rompe, ele começa a se movimentar e ali, se ele não tiver algum dispositivo de propulsão acoplado e ele tiver só com a roupa de proteção, ele vai ficar com aquela velocidade inicial do rompimento para sempre, eternamente, até que uma determinada força passe a existir naquele corpo para que ele mude a aceleração e a velocidade dele, a orientação que ele está desenvolvendo. Senão ele vai continuar naquela direção, naquela velocidade e naquele sentido para sempre. Isso é o que a gente chama de inércia. A gente sabe que no vácuo a gente não tem, a gente tem ausência, eu estou fazendo aqui um entre aspas, tá? Ausência de matéria. Porque a gente sabe que existe a matéria escura que ainda tem que ser bastante estudada, que compõe o vácuo do sistema do espaço sideral. É uma matéria que ela não interage com a nossa com os nossos átomos, né? É uma matéria que ela perpassa por nós e não interage de forma alguma com os nossos átomos. Então é isso. Esse exemplo é um exemplo da inércia. Quando você fala assim, você está você está numa inércia da poxa hoje, significa que você está parado, não quer mudar ali a sua posição que você está. Então vamos entender o que é esse equilíbrio estático e dinâmico que eu falei, né? O equilíbrio estático é quando a gente tem uma velocidade constante igual a zero. Então ele está parado. A gente chama de equilíbrio estático. Já o equilíbrio dinâmico
é quando a gente tem o corpo em movimento uniforme, ou seja, ele está se movimentando, mas ele está se movimentando a uma velocidade constante, que é quando a gente tem uma aceleração igual a zero, tá bom? Então, o equilíbrio estático e dinâmico tem essa diferença. Estático, o corpo está parado, certo? É o carro ali que ainda não iniciou, você ainda não acelerou. Você ligou ele e ficou parado. Então, a partir do momento que você pisa no acelerador, que ele se movimenta, aí ele sai desse equilíbrio estático. O equilíbrio dinâmico é quando você está dentro do carro, você liga o piloto automático. Você bota numa velocidade de 80 km por hora, deixa lá, então ele vai ficar naquilo ali e você vai largar, você não vai precisar mais pisar o pé no acelerador. Então, você vai ficar ali só observando quietinho no seu carro ali, o carro a 80 km por hora. Isso aí é equilíbrio dinâmico, certo? Obviamente que eu estou falando em situações onde a gente está excluindo as forças dissipativas, como resistência do ar e atrito entre as partes. Então, a expressão matemática que vai fazer a demonstração, né, da primeira lei de Newton é essa daí. Somatório de F igual a forças resultantes, que é igual a zero. Essa, essa simbologia aqui, para vocês que estão aí nos semestres iniciais da engenharia, é uma simbologia de somatório, quando você está somando, né, alguma coisa que é finita. Então, é esse Ezinho aí esquisito que a gente chama de somatório. Então, pense que você tem... Pense, por exemplo, num cabo de guerra que a gente falou, né? Você tem uma corda, que é um corpo, aí você tem uma porrada de gente puxando para um lado e puxando para o outro. Quando ele fica ali certinho, parado, em equilíbrio estático, significa que a força que está puxando para o lado direito e a força que está puxando para o lado esquerdo, elas são iguais de sentidos opostos, então elas se anulam. Ou seja, a força resultante vai ser força resultante igual a F direito menos F esquerdo. Porque o F esquerdo ele é negativo, porque ele vai estar no sentido contrário, a gente já estudou sobre isso, né? Eu tenho um vetor que ele está no sentido da esquerda para a direita, ele é positivo. Eu tenho um vetor que ele está no sentido da direita para a esquerda, ele vai ser negativo. Então, se eu somar eles dois e eles tiverem a mesma intensidade, vai zerar. É o que acontece na nossa primeira lei de Newton, a lei da inércia. Beleza. Então, vamos entender o que é essa força, né? Na natureza, a gente tem algumas forças, como a força gravitacional, a gente tem a força de resistência do ar, que é a chamada de força de atrito. A gente tem uma porrada de força espalhada em que a gente vai estudar com maior critério nas próximas aulas. Nós temos a força elástica, que é aquela que tem na mola, né? Quando você pressiona uma mola, ela quer se restituir, né? Ela quer fazer a restituição. Quando você está pressionando ela para baixo ou você está esticando ela, ela sempre tem uma força contrária à força que você está aplicando. Aquilo ali a gente chama de força elástica, que é de objetos que têm certo tipo de elasticidade. Não só a mola, qualquer objeto que tenha propriedades elásticas. A gente tem também a força elétrica, a gente tem a força normal, a força peso. Temos diversos tipos de força que a gente pode estudar depois com maior critério, mas o mais importante é que a gente tem um tipo de força que é basicamente relacionado a uma impressão, né? O ser humano vai imprimir algum tipo de força, empurrando ou puxando um objeto. Quando você pega, por exemplo, e para levantar você está na academia, aí você tem lá um peso daqueles, né, de 10 quilos. Você tem que, para fazer a elevação daquele peso, você tem que imprimir uma força, certo? Essa força, ela vai deslocar aquele peso com uma determinada velocidade. Quanto maior a força você aplicar, maior vai ser essa velocidade, porque você vai estar entregando maior aceleração àquele corpo. E você vai precisar de cada vez mais força a partir do momento que aquela massa daquele objeto é maior. Então, você tem um de 10 quilos e um de 20 quilos. Você vai utilizar forças diferentes. No de 10 quilos, você vai utilizar uma força menor, no de 20 quilos, você vai utilizar uma força maior para retirá-los do chão. Tudo bem? Então é isso que a gente fala de força. A força está relacionada à massa do objeto e também ela provoca uma aceleração nesse objeto. Tudo bem? Que ele vai mudar a velocidade. Ele vai sair de zero, que ele estava ali no repouso, no chão, e ele vai sair para alguma velocidade inicial quando você puxar. Quanto mais forte você puxar,
maior vai ser a variação da velocidade. Ele vai de 0 a 2 metros por segundo, por exemplo. Você puxou com uma força de 10 newtons. Mas ele pode ir de 0 a 5 metros por segundo, quando você puxa com uma força de 50 newtons. Então, dependendo da intensidade da sua força, você vai provocar uma aceleração diferente no objeto, que vai provocar uma variação da velocidade desse objeto. Porque a gente já sabe que o que provoca a variação da velocidade é a aceleração. Se o móvel está parado, ele só vai entrar em movimento se você imprimir uma aceleração. Se o móvel está em equilíbrio dinâmico, ou seja, velocidade constante, ele só vai sair desse equilíbrio dinâmico se você imprimir uma aceleração. Então, é basicamente isso, gente. A força é a entidade física que provoca o movimento nos corpos. Então, a gente estava estudando na cinemática apenas o movimento do corpo, sem se preocupar com o que estava causando ele, né? Agora não, agora a gente está identificando qual é a força que vai causar esse movimento no corpo, ou quais são as forças, né? Porque às vezes você tem uma porrada de força, você vai ter uma estrutura lá, você vai ter que isolar aquela estrutura, fazer o que a gente chama de diagrama de corpo livre para aplicar somatório, para aplicar o princípio inercial, né? O equilíbrio estático ou o equilíbrio dinâmico. E aí você vai ter que saber entender quais são as forças que estão provocando aquele movimento ou quais são as forças que estão atuando naquela estrutura que está estática. Beleza? Então, qual é a unidade que a gente utiliza para força? A unidade que a gente utiliza para força é Newton. Daqui a pouco a gente vai ver o que é o Newton. Newton é uma homenagem a Isaac Newton, né, o responsável pela teoria da gravidade, por desenvolver os princípios iniciais da teoria da gravidade. E, por isso, ela é considerada como a força, ela depende da massa e da aceleração, a força é uma grandeza vetorial, e a unidade relacionada a essa grandeza vetorial é uma unidade derivada. Tudo bem? Então, a gente já sabe que quando a gente tem um corpo que ele está sujeito a diversas forças, a gente pode calcular a força resultante. A força resultante vai ser o somatório de todas essas forças que estão aplicadas naquele corpo. Aí a gente vai, como a gente viu na aula 2, a gente viu vetores e soma de vetores. Justamente a gente viu soma de vetores para que a gente seja capaz de chegar aqui agora nessa aula de hoje e realizar as somas vetoriais do jeito que a gente aprendeu. Lembro vocês também que o tempo todo eu ficava falando, pessoal, vetores é importante. A questão da expressão algébrica de um vetor é importante. Nessa aula a gente vai usar demais, tá bom? A gente vai aprender que soma de vetores, aquela questão de lei dos cossenos, beleza, tem fórmula pronta, mas a gente tem que entender que o vetor ele pode ser expresso de forma algébrica e isso facilita os meus cálculos quando eu vou somar essas forças, porque eu posso somar só termo com termo. O termo que está no I chapeuzinho com o termo com outro termo que está no I chapeuzinho. O termo que está no J chapeuzinho com outro termo que está no J chapeuzinho. E assim eu encontro uma força resultante a partir da soma algébrica desses vetores. Para não ser para não ser muito pragmático, vamos aqui para a segunda lei da termodinâmica, tá aí. Ou segunda lei da termodinâmica, segunda lei de Newton. Eu dei essa aula ontem e aí acabei confundido. A segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, né? A gente tem a primeira lei de Newton, que também é chamado de princípio da inércia, e a gente tem a segunda lei de Newton, que também é chamada de princípio fundamental da dinâmica. É importante essas nomenclaturas, porque às vezes vocês precisam identificar dois nomes diferentes para uma mesma coisa, tá? Então tá aí, assimile. A segunda lei de Newton determina que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Então esta afirmação ela pode ser descrita matematicamente por essa fórmula. Então anotem aí, ó, a fórmula importantíssima aí do nosso primeiro bimestre aí, essa daí, a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que quando é uma grandeza vetorial, força é uma grandeza vetorial e tem ó, uma setinha em cima da letra. Aceleração é uma grandeza vetorial, aí tem uma setinha em cima da letra também. Vamos nessa.
outra coisa muito importante que vem de vetores, tá? Sempre a força e a aceleração, que são grandezas vetoriais, elas terão a mesma orientação, terão a mesma direção e mesmo sentido. Então, força e aceleração sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Então, se eu tiver uma força indo da esquerda para a direita, ou seja, no sentido positivo, fazendo 0 grau com eixo X, a minha aceleração também vai estar da esquerda para a direita, fazendo 0 grau com eixo X. Tiver uma força indo de sul para norte, fazendo 90 graus com eixo X, a minha aceleração também estará indo de sul para norte, fazendo 90 graus com o eixo X. Então, elas vão sempre ter a mesma direção e sentido. A massa é uma grandeza escalar, ou seja, eu não preciso determinar direção e sentido da massa. Como eu falei para vocês, eu não digo que fulaninho tem 20 quilos, ou fulaninho tem 80 quilos da esquerda para a direita. Não. Vai dizer que ele tem 80 quilos. Só essa informação dos 80 quilos já serve para você. Isso aí é o que caracteriza uma grandeza vetorial, certo? Desculpa, uma grandeza escalar. Já a grandeza vetorial, ela precisa do módulo direção e sentido, que é o caso da força e da aceleração. Então, aqui é uma forma da gente comprovar matematicamente que se a minha força for igual a zero, a minha aceleração também vai ser igual a zero. Ou seja, se eu tenho o somatório das forças, a força resultante, né, que incide sobre um corpo, ela for zero, significa que esse corpo ou vai estar em equilíbrio estático ou dinâmico. Ou seja, a aceleração dele tem que ser zero, porque a velocidade não vai estar variando, a velocidade vai estar constante. Então, a gente pode ver aí, ó, do princípio fundamental da dinâmica, a gente tem força resultante igual a massa de aceleração. Se a força resultante for zero, se você pegar esse m e jogar para cá dividindo, vai ficar zero dividido por m, que vai dar zero. Então, a minha aceleração também é zero, o que mostra que ele está em equilíbrio, que pode ser estático ou dinâmico. Até aí tudo bem, sua teoria, né? Vamos ver um pouquinho daqui a pouco de aplicação. A unidade de medida, né, da grandeza força, ela é Newton, mas a gente sabe que Newton é uma unidade derivada, né? Quais são as unidades que a gente chama fundamentais que participam da construção dessa unidade derivada Newton? Só é você olhar para a fórmula. Costumeiramente, nas minhas aulas, né, de física, eu costumo fazer isso daí, né, de dedução de unidade. Às vezes a gente não esqueceu a unidade de uma determinada grandeza, e aí a gente, vixe, agora eu não sei a unidade. Mas se você sabe a fórmula, quais são as variáveis que estão envolvidas naquela fórmula que gera aquela grandeza, você consegue fazer a dedução da unidade. Então aqui mesmo, ó, dá para você fazer a dedução da unidade. Não sei qual é a unidade de força, né? O que é muito difícil. Todo mundo sabe que a unidade de força é Newton. Mas às vezes vamos supor que o aluno não saiba. Ele pode olhar aqui para a massa e para a aceleração e determinar. Ó, a massa é dada em que no SI? Quilograma. A aceleração é dada em que no SI? Metros por segundo ao quadrado. Logo, eu vou fazer quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso daqui é a unidade que vai estar definindo a grandeza força. Ah, professor, e por que bota Newton? É costumeiro na física fazer isso, para a gente não ficar com uma unidade muito grande, porque senão tem uma unidade que vai ficar quilograma, metro segundo ao quadrado, tempo, vai ficar gigantesca aquela unidade. Aí eles pegam e associam essa unidade, tá, a uma unidade, um símbolo, né, que geralmente é relacionado a algum cientista que estava envolvido que tem, né, relação com essa fórmula. Tudo bem? Então, como a gente já sabe, 1 newton equivale a 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos para esse primeiro exemplo aí. Esse primeiro exemplo eu quero a participação de vocês, tá bom? Vocês vão abrir aí o microfone e a gente vai fazer junto. A figura 2.1 mostra duas forças atuando em uma caixa.
como vocês estão vendo aí, né? Força 5 para um lado, 3 para o outro, correto? Esse tipo de situação aí que vocês estão vendo, primeira pergunta, esse móvel está em equilíbrio estático ou em equilíbrio dinâmico? Dinâmico? Dinâmico. Dá para a gente saber se está em equilíbrio estático ou dinâmico, porque assim, você tem uma força, não tem? Para 5 e para 3, certo? Duas forças em uma caixa. Não dá para a gente saber se ele está em equilíbrio estático ou dinâmico, mas dá para a gente dizer que ele está. Por que não dá? Porque ele pode estar, certamente ele vai estar na direção para a direita, né? Porque esse daqui é maior que esse. Então, isso aqui vai estar vencendo esses 3 newtons e vai estar para a direita. Esses 3 newtons que ele está indo, né? A gente vai ter uma força resultante, 5 menos 3, 2. A força resultante é 2. Então, a força resultante ela vai estar com a mesma direção dessa força e com o mesmo sentido. Tá? Então, ela vai estar deslocando esse bloco da esquerda para a direita. Só que ela está deslocando esse bloco da esquerda para a direita com uma velocidade constante ou não? Essa figura, ela já estava em movimento ou ela está parada? Então, não explicita. Eu vou definir nessa questão aí que ela estava estática e foi aplicada essas forças aí, tá? Tá aí, ó. Se apenas essas duas forças atuarem na caixa, qual será a força resultante? A caixa irá se mover, então é como se ela estivesse parada. Em caso afirmativo, qual será a direção e o sentido do movimento? Então, no primeiro instante, ela estava parada, ela estava em equilíbrio estático. Depois é aplicada duas forças, sendo que uma força maior que a outra. Então, minha força resultante, vai existir uma força resultante diferente de zero. Quando existe uma força resultante diferente de zero, obrigatoriamente eu já tenho aceleração para que ela possa se mover. Então, ela só vai se mover se tiver uma aceleração. Dentro dessa concepção, então, a partir do momento que eu apliquei essas duas forças, ela já não está mais em equilíbrio estático e nem dinâmico. Ela está em desequilíbrio. Por que ela está em desequilíbrio, professor? Porque agora ela tem aceleração, certo? Então ela já não está mais em equilíbrio porque ela tem aceleração. O que a gente vai fazer? Calcular essa aceleração, tá bom? Entender qual seria essa aceleração baseado no peso da massa da caixa. Letra A. Se apenas essas duas forças atuarem na caixa, qual será a força resultante? 2, né? Por que, professor? É tão fácil assim, né? Olhar, né? Eu já falei para vocês, quando as forças estão sobre os eixos X e Y, tudo fica mais fácil. O problema é quando ela está oblíqua, formando ângulo. Aí precisa de um pouco de perícia naquela parte que eu pedi para vocês estudarem de trigonometria, né? Hoje a gente vai ver isso daí, eu não vou ficar muito voltando que a gente já estressou lá em vetores, não. Por isso que em vetores foi aquela aula mais pesada, que vocês têm que também buscar complementar as deficiências que vocês têm. Então, respondendo a primeira parte, qual é a força resultante? Você vai fazer somatório das forças, né? Aí você vai botar F1, 5, F2, 3, né? Vai ficar 5 menos 3. Por que 5 menos 3? Porque isso daqui está para o lado esquerdo, então isso aqui é uma força negativa. E aqui é uma positiva. Então vai ficar, quando eu sou um positivo com negativo, eu subtraio. Então a força resultante, 2 newtons, certo? Então, já respondemos a primeira coisa. A caixa irá se mover? Sim. Por que ela irá se mover? Porque a força resultante é diferente de zero. Aí ele fala, em caso afirmativo, qual será a direção e o sentido do movimento? Aí você pode escrever do lado aí a mesma direção e sentido da força de 5 newtons. Se isso daqui fosse 8 newtons, o que aconteceria? Seria 3 newtons, o módulo da força resultante, para esquerda e com a mesma direção, né? Só que seria para cá. Então, até aí é super intuitivo, né? Simples, bem óbvio isso daí. Daqui a pouco a gente vai ver com números e com vetores que estão oblíquos, inclinados, formando o grau. Porque quando está assim é bem simples mesmo. Dá para fazer de forma intuitiva. A B pede, se uma terceira força F3 também agir sobre a caixa, qual deve ser o seu módulo e a orientação para que a caixa fique em equilíbrio estático e repouso? Aí é simples, né, gente? Para que ela fique em equilíbrio estático, que é no repouso parado,
eu tenho que ter uma força aqui a mais, né, de 2 newtons. Correto? Ou alguém discorda? Aqui, ó, para cá, de 2 newtons. Então, a força tem que ser de módulo 2 newtons, de direção 180 graus com X, né? E de sentido da direita para a esquerda, né? Igual aqui o de 3 newtons. Que aqui ficaria 3 newtons mais 2 newtons, igual a 5 newtons. Eu estaria somando todas as forças. Aprendam isso, porque lá em física, ou lá em mecânica geral, lá em resistência dos materiais, vocês vão fazer isso demais, 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 que é somatório das forças igual a zero. Por quê? Porque quando você vai estar estudando resistência dos materiais, as estruturas, elas precisam estar em equilíbrio estático. São estruturas que a gente chama de isoestáticas ou hiperestáticas. Você nunca vai querer uma estrutura hipostática quando você estiver fazendo cálculos estruturais. Você quer estruturas isoestáticas e hiperestáticas em alguns casos onde você precisa de uma segurança muito grande. Mas o normal é você ter estruturas isoestáticas, que a mesma quantidade de reações de apoio são a mesma quantidade de equações necessárias para descobrir aquelas reações de apoio. Mas isso é lá na frente, beleza? O que eu quero que você entenda é que quando você vai fazer um cálculo de qualquer tipo de estrutura que esteja estática, em repouso, né? Você vai ter que fazer muito isso daí de somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório dos momentos angulares igual a zero também. Então, são as equações do equilíbrio estático da resistência dos materiais, que é a parte principal do primeiro bimestre de resistência dos materiais. Tá bom? Então, galera, respondendo aqui, se tivesse uma F3, a F3 teria que ser aqui, nesse sentido, com o valor de 2 newtons, certo? Para que fosse equiparada essas forças, para que a gente conseguisse. É igualzinho um cabo de guerra, gente. Tem lá 5 pessoas, cada um puxando 1 newton. 5 pessoas somou esses 5 newtons, então é 5 newtons para cá. Só que lá no outro lado só tinham 3 pessoas. Aí precisou chegar, aí tava perdendo, né? O lado direito tava ganhando pro lado esquerdo. Agora o lado esquerdo chegou umas 2 pessoas. E aí conseguiu equilibrar e aí o cabo de guerra ficou ali no centro. Entendido? Vamos seguir. Daí agora a gente tem um exemplo muito melhor, né? Que é um exemplo onde a gente tem uma força que ela está inclinada, fazendo 60 graus com o eixo X. Aí eu tô falando, ó, figura 2.2 mostra duas forças atuando em um bloco de massa igual a 10 quilos. Agora ele dá a massa do bloco também. Aqui na passada, ele não deu a massa do bloco. Se ele não dá a massa do bloco, eu consigo achar a aceleração pela primeira lei de Newton, pela primeira e segunda lei de Newton, não, certo? Só se eu conseguisse ter alguma informação a mais de velocidade ou de deslocamento, né? Para que eu pudesse arriscar a aplicação aí de uma equação de Torricelli para achar a aceleração. Ah, professor, vai misturar essas duas, cinemática e dinâmica? Óbvio que vai, né, gente? O gostoso da física é isso daí, você misturar tudo que você aprende, porque todos os fenômenos que existem no mundo, eles têm alguma interligação, direta ou indireta. Então, a gravidade, ela vai ter algum tipo de relação com a resistência do ar, entendeu? Porque se a gente tem um móvel caindo sobre a ação da gravidade, essa aceleração desse móvel só é 9,81 se a gente considerar que não existe a resistência do ar. Então, esses pequenos fenômenos físicos que existem na natureza têm alguma relação direta ou indireta. Então, vamos sim estar relacionando aquelas fórmulas todas da cinemática que a gente aprendeu com essas fórmulas todas que a gente vai aprender aqui em Newton, tá bom? Em dinâmica, desculpa, em Newton. Pode ser também, a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton é o que molda a dinâmica, tá bom? Então aqui ele dá massa. Dando a massa, eu já sei que eu tenho que achar a aceleração. Então ele está ali, ó. A figura 2.2 mostra duas forças atuando em um bloco de massa igual a 10 kg. Calcule o módulo e a orientação da força resultante, desprezando a força da gravidade. Calcule o módulo e a orientação da aceleração, se houver. Gente, eu vou deixar vocês tentarem fazer isso daqui. Eu vou dar 10 minutos para vocês tentarem fazer, porque isso daqui nada mais é do que uma questão de vetores.
Só na A aqui, para achar a aceleração, que eu vou inserir a fórmula do princípio fundamental da dinâmica. Mas a primeira aí, para calcular o módulo e a orientação da força resultante, eu estou pedindo para você calcular soma vetorial. E aí vocês têm que saber. E eu quero que vocês façam do jeito que eu ensinei. Qual foi o jeito que eu ensinei? Eu quero os vetores na forma algébrica, tá? Você desenha o seu plano cartesiano aqui, ó, e faz o vetor na forma algébrica. Vou só desenhar o plano cartesiano para vocês lembrarem, vocês vão tentar fazer. E é para todo mundo fazer. Eu fico vendo que só tem um ou dois alunos que tentam fazer, que participam da aula. São esses aí que vão tá mais com o assunto mais na cabeça, na hora de fazer a prova vai estar mais fácil. São esses alunos que vão ter mais facilidade. Os outros podem ter um pouquinho mais de dificuldade. Você pode meter aqui seu plano cartesiano. Eixo X, eixo Y. Então, gente, perceba que a força 2, ela está sobre o eixo Y, correto? Então, qual é a forma algébrica? Quero que vocês me digam. Quero ouvir aí alguém falar. Qual é a forma algébrica de F2? Vamos esquecer F1, por exemplo, por enquanto. Vamos lá para F2, que é mais fácil. Qual é a forma algébrica de F2? Vou esperar. Doze i. F é igual a 12i. Muito obrigado. Isso aí. Porque 12. no caso, você só pediu da F2, então o y vai ser zero. Aí não falei. O F2 ele está sobre o eixo X. Eu já falei isso para você. Se ele está sobre o eixo X, ele só vai ter a componente X, né? A componente Y vai ser zero. Então, a forma algébrica de F2 é F2 igual a 12i. Aí você já guarda e aí vai para F1. Já F1, qual é a forma algébrica? Aí a gente tem que fazer trigonometria, lembra? Porque a gente tem que ter a componente em Y e a componente em X, em relacionada a essa força aqui de 5 newtons. Então, essa F1 igual a 5 newtons é esse vetor aqui em preto. Aí eu tenho que achar quem é F1Y e F1X. E vocês fazem isso por trigonometria. E eu quero que vocês façam, entendeu? Porque eu ensinei. Muitas vezes você vai pegar esse vetor daqui, ó, jogar para cá fechando, tá vendo? Aí você tem esse vetor aqui que é 5, e você quer descobrir esse e esse, tá? Você quer descobrir esse cateto e esse cateto. E você tem a hipotenusa, mas você tem esse ângulo de 60 graus. Aí você vai vir seno de 60 graus, seno de 60 graus é igual a cateto oposto, que é F1y, dividido por hipotenusa. Assim como você vai fazer cosseno de 60 graus, é igual a cateto adjacente, que é F1x, sobre hipotenusa, que é 5 newtons. Então, Professor, vocês têm que encontrar F1y e F1x para depois juntar os dois e formar o vetor, a expressão algébrica do vetor, F1, tá bom? Porque aqui ele está em módulo, ó, aqui está mostrando o módulo do vetor. O que eu quero não é o módulo do vetor, o que eu quero é a expressão algébrica do vetor. Aqui eu estou mostrando o módulo do vetor. O que eu quero é a expressão algébrica do vetor. Vocês já me disseram que é 12i. Aqui vocês vão ter, obviamente, vocês vão ter duas componentes. Uma para i, que é em x, e uma para j, que é em y. Tá bom? Pode falar. para eu achar a força resultante desse aí, eu posso fazer pela regra do polígono? Pode fazer, mas sinceramente, eu estou sugerindo a vocês trabalharem nisso por algum motivo. Não é por nada. Eu quero que vocês saiam da concepção de primeiro, de segundo grau de ensino médio, onde você utiliza a regra do polígono, que é a lei dos cossenos, e a regra também do paralelogramo, para a parte de expressão algébrica. Por que eu estou fazendo isso? Vocês podem não acreditar, ou melhor,
podem acreditar no professor, já que o professor, né, ele está ali para te ajudar, não para te atrapalhar. Eu estou já fazendo uma preparação de vocês para a disciplina Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, tá bom? Que provavelmente vocês vão pegar no semestre que vem. Então, eu estou treinando essa questão da expressão algébrica de um vetor, porque quando você chegar em álgebra vetorial, que é difícil, é muito difícil, porque você tem às vezes que fazer demonstração de fórmula através de álgebras vetoriais, você já vai estar bem preparado, porque você já vai ter feito física 1 bem, o professor se preocupando em ajudar vocês a desenvolver os cálculos através de vetores na sua forma algébrica. Mas se você quiser fazer das duas formas, Itamar, também é bom, vai crescer, você vai desenvolver mais ainda o seu conhecimento. Tá bom? Ok. Fica a seu critério. Então eu vou dar um tempo aí, eu quero que vocês façam a A e a B, tá bom? 10 minutinhos aí, daqui a 8h50 eu volto a falar com vocês. Eu tô por aqui, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, é só me chamar aí que a gente. Matheus, Oi. a aceleração eu vou usar a força resultante para calcular, né? Isso. Sempre a força resultante, sempre. Quando tiver várias forças, você tem que calcular a força resultante primeiro para depois utilizar a aceleração. Porque a aceleração ela vai ter a mesma direção da força resultante. Obrigado. Então, o senhor só quer a força resultante, a forma algébrica e a aceleração. Exatamente, Itamar. Eu preciso que você calcule, ache a forma algébrica de F2, de F1, desculpa, que aí, a partir disso, você vai somar essa forma algébrica F1 com F2, somar termo a termo, e aí vai gerar a força resultante na forma algébrica. Quando você gera a força resultante na forma algébrica, é só aplicar Pitágoras, que você vai achar qual é o valor do módulo da força resultante, entendeu? Só vai fazer raiz do número que está associado a I chapéu ao quadrado, mais o número que está associado a J chapéuzinho ao quadrado. E aí você acha quem é o módulo daquilo ali, entendeu? Ok, então já foi aqui já. Já?
Show de bola. Vamos dar só mais um tempinho para que se alguém estiver tentando aí. Pessoal, alguém além do Itamar, alguém conseguiu fazer também, além do Itamar? Só para saber aí. Mas eu não sei se tá certo. Eu Como é que eu tentei consigo? fazer, tentei fazer também o que o senhor falou, mas não consegui. Beleza, então. Vamos lá. Tá conseguindo me ouvir, Wilson? Estou te ouvindo. Como é que eu sei quando é o ângulo alfa e quando é o ângulo beta? Não, aqui você vai usar, que não precisa encontrar ângulo alfa e beta aqui nesse caso. Já está dado o ângulo, é só usar ele, 60 graus. Não precisa de alfa. Não usa seno ou cosseno? Então, eu mostrei no início. Você vai pegar e jogar para cá, fechar aqui, ó, o triângulo retângulo, ó. Peguei e joguei para cá, como eu fiz na aula de física, ou na aula de vetores. E aí você vai usar aqui, ó, seno para f de y, para f1y, e cosseno para f1x. Seno de 60 graus igual a f1y sobre 5. Cosseno de 60 graus igual a f1x sobre 5. E aí você resolve e acha, vai na calculadora, bota quanto é cosseno e seno de 60 graus, né, que vocês, a maioria de vocês já sabem, né? Mas... Isso aqui deu 5. Vamos ver aqui então. A gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá. Em A, como eu falei para vocês, a gente tem que observar que dificulta um pouco a questão porque o F1 está inclinado em 60 graus com semi-eixo positivo de x. Certo? Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer é decompor essa força. Então, a gente vai decompor essa força e achar suas componentes horizontal e vertical. Então, para a gente fazer isso, a gente aplica a trigonometria. Então, F1x vai ser igual a módulo de F1 vezes cosseno de 60 graus vezes I. Então, você vai ter 5 vezes cosseno de 60 graus I, que vai dar 2,5, porque o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. E aí a gente vai achar 2,5i, que é a componente horizontal dessa força aqui, né, de 5 newtons, quando ela está fazendo 60 graus. E a gente vai achar a componente agora vertical da força de 5 newtons aplicando seno, né? Então vai ficar F1 vezes seno de 60 graus, J, igual a 5 vezes seno de 60 graus, J, que vai dar 4,3 J aproximadamente. Logo, eu juntando essa componente e essa componente, eu vou ter a expressão algébrica do meu vetor. Então, F1 vai ser F1x mais F1y, que vai ser F1 igual a 2,5 I chapéu mais 4,3 J chapéu. Pronto, achei o meu vetor na forma algébrica, que é o que eu fico forçando vocês a fazerem o tempo todo. Agora fica fácil somar um com o outro, porque a força resultante não é o somatório das forças. Eu tenho já a força de F1, que é igual a 2,5I mais 4,3J, e também já tenho a força F2, que é igual a 12I. Então, eu só vou somar F1 mais F2. Então, força resultante é igual ao somatório das forças, que é igual a F1 mais F2. Quem é F1? 2,5I mais 4,3J. Tá aqui.
Quem é F2? 12i. Ô, professor, mas o F2 só tem 12i, não tem o J, não? Não, porque o F2, como eu falei, volto a repetir, está sobre o eixo X. Então, se ele está sobre o eixo X, só tem a componente X, que é associado ao versor I. Se ela tivesse sobre o eixo Y, por exemplo, só teria a componente Y, que seria associada ao versor J. Então, como está sobre o eixo X, fica 12i. Aí soma termo com termo. Ó que fácil. 2,5i com 2 com 12. Vai ficar 2,5 mais 12, 14,5i. 4,3j mais 0j, 4,3j. Então, a expressão algébrica do meu vetor resultante é essa daqui, galera, tá? 14,5i mais 4,3j. Somei isso com isso e isso com zero. Aí, a partir daqui, se eu aplicar Pitágoras, que é simplesmente fazer a raiz disso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado, eu vou achar quem? O módulo do meu vetor resultante, que é essa segunda parte. Então, aqui, ó, tá explicado na forma analítica, ó, 4,3 newtons no Y, né? 4,3 newtons no Y. Vou só voltar aqui. 4,3 no Y, que é associado a J. E 14,5 no I, no X, né? No eixo X, que está associado a I. Então, aqui eu só fiz colocar os meus vetores, as componentes vetoriais, essa componente e essa componente, que vai gerar essa força resultante pela regra do paralelograma. Olha lá, a regra do paralelograma. Ó. Joguei para cá, fechei aqui a diagonal do paralelograma, é a minha força resultante. Então, essa é a análise analítica, mas se eu quisesse fazer só por álgebra mesmo, eu já tinha há muito tempo terminado. Ó, o módulo de força resultante é mostrado através de Pitágoras. FR ao quadrado, 14,5 ao quadrado, mais 4,3 ao quadrado. Então, passa-se 2 como raiz, vai ficar FR igual a raiz disso aqui tudo, que vai dar 15,1 newton. Beleza? Então, a gente tem aí 15,1 newton como o módulo da nossa força resultante. Se a gente quiser calcular o ângulo alfa da minha força resultante, para a gente saber onde é que ela está posicionada mais ou menos, aí vocês já sabem também, já fez isso aí umas 2 ou 3 vezes, só é aplicar tangente. Tangente do ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, tangente do ângulo é igual a 4,3 dividido por 14,5. Tangente do ângulo vai dar 0,30. Joga na calculadora, Shift Tan, e bota o valor 0,30. Vai dar quanto? 16,5 graus. Então, esse ângulo aqui é 16,5 graus. Esse é o ângulo de inclinação da força resultante. Então, significa que aqui é 60 graus e minha força resultante ela vai estar aqui assim, ó. Ela vai estar 16, né? Ela vai estar aqui, mais ou menos. Como ela deu um módulo de 15, né? O módulo dela deu 15,1. O módulo dela é 15,1. Então, ela é um pouquinho maior do que essa minha força 12 aqui. E ela tem esse tipo de orientação, onde vai ter aqui, ó, um ângulo de 16,5. Entendido? Dúvida? Alguma coisa para voltar? Ó? Tá mostrado aqui a nossa força resultante, tá bom? Tem como se eu voltar na conta ali? Tá aí. Na outra, na anterior. Na outra? Qual é a outra? Essa? Professor, bom dia. Pode falar. É slide 14, o slide 13 também. Lembrando que isso aí tudo tem no livro de vocês. Eu mandei no início da... Pode passar para 14. Vou tirar uma dúvida aqui. Tá bom.
Ok. Beleza. Então, galera, vocês já perceberam que aquilo que eu falei lá tinha sentido. Agora acredito que vocês vão dar um pouquinho mais de valor à questão dos vetores no estudo, porque não é só aqui. Vai ser bastante utilizado vetores, então se joguem, aprendam, vejam, entendam que é um pré-requisito básico para vocês conseguirem ter um mínimo de aprendizagem nas demais disciplinas que irão vir. A tendência é tudo ficar mais complexo. Ontem eu estava dando uma aula para o pessoal do 10º semestre de Engenharia Mecânica, do noturno, de geração e distribuição de vapor. Então, o nível de complexidade das equações, vai aparecer uma porrada de coisa de novos termos, né? Quando juntar integral, divergente, então vai complicar. Então, vai estudando essa parte que é básica, que é tenta pelo menos chegar no 4º semestre já com todas as suas dificuldades na parte de matemática e física sanadas. Ou seja, aquilo que no ensino médio você não conseguiu aprender direito, tenta aprender, cara. Faz o desafio nota máxima. Tenta sanar as deficiências para você poder fazer um curso de engenharia digno, entendeu? Bom, que você esteja aproveitando, entendendo, não só passando por passar, que aí a gente sabe que nesse modelo da Unime hoje, para o aluno perder numa disciplina, ele tem que se esforçar bastante, né? Ele tem que utilizar de vários artifícios aí para poder perder. É totalmente o contrário do que era uma academia antes. Então você tinha que estudar, virar à noite, e era difícil e tal. Hoje não, você tem um sistema de pontos que beneficia você pra caramba. Mas isso não pode ser um elemento que molde você para baixo, que traga você para ser um profissional lá na frente que se acostume a fazer pouco e ter muito retorno. Você tem que fazer muito e ter o retorno na proporção do que você está fazendo. Então, continue estudando, não foca só no que vocês estão vendo, tente fazer coisas a mais. No livro de vocês tem algumas atividades que é chamada Avançando na Prática. Dá uma olhada naquilo lá. A gente sabe, entende também, como a gente já falou, né, que tem algumas dificuldades do próprio sistema, mas não se apegue em sistemas, apegue-se em livros, corre para a internet, vê se tem algum Tipler, um Halliday que esteja disponível para baixar, vai vendo questões novas, diferentes, e aí vocês conseguem ir aumentando a sua compreensão geral do assunto. Professor, Oi. rapidinho. Pode falar. Oi. Pode falar. Vamos tentar ver aquela aula que o senhor falou sobre a calculadora. Assim, como eu falei para vocês, essa aula de calculadora, eu não tenho mais nenhum tipo de disponibilidade de tempo, entendeu? Talvez eu seja o professor de vocês que tenha menos disponibilidade de tempo. Estou trabalhando de domingo a domingo praticamente nesse início de semestre. Eu sou coordenador, professor de pós-graduação, professor aqui, professor na UFBA, sou agente avaliador do MEC. Então, são 5 ocupações no mínimo que eu tenho aí. E eu tenho sempre o prazer de dar aula, porque é algo que eu gosto, e trago sempre conteúdo para vocês. Então, o que eu estou falando? A calculadora para vocês, o que a gente vai aprender de básico, é a parte de trigonometria e configuração da calculadora. Posso passar um tutorial para vocês no YouTube, para vocês verem que é muito simples, simples, simples demais, certo? E aí, quando a gente tiver que usar a calculadora em algum tipo de aula, a gente utilizar. Porque agora é outro cenário que eu estou. Tiveram disciplinas extras que vieram, tanto para civil como para mecânica, que a gente ficou sem professor e eu tive que assumir. Porque a gente não tinha como contratar professor em cima da hora. Então, eu estou dando no sábado 2 aulas, de 7h30 até as 10h30, depois de 10h30 até as 13h30, só para vocês terem noção aí. Falando um pouquinho aqui para vocês compreenderem, eu gosto que vocês compreendam, para não pensar, o professor está enrolando a gente, não está querendo. Não, velho, porque eu estou sem tempo mesmo. Graças a Deus que as minhas aulas, as aulas que eu estou pegando, a maioria delas, eu já tenho material pronto, são aulas que são tranquilas, porque senão eu estaria dentro d'água. Então, o que eu posso me comprometer é passar para vocês um tutorial do uso básico de uma calculadora científica, que vocês mesmos podem buscar no YouTube. E outra, se vocês... Mas passa, professor, que identifica mais o que o senhor esteja passando, porque assim, essa questão que o senhor colocou aí, teve a questão do ângulo do grau ali, que você vai na calculadora e acha e não precisa estar quebrando tanta cara. Exatamente, né? Com certeza. Com a calculadora na mão mesmo, se vocês estiverem nas aulas de física,
agora mesmo, vai passar um outro exercício aí. Eu tô com a calculadora sempre na mão quando eu tô fazendo a aula de física. Então, eu falo para vocês, olha, aperta Shift TAM. Aí quem tiver com a calculadora na mão já faz a mesma coisa. Aperta o Shift, que está em amarelo, e TAM. Aí vai aparecer TAM elevado a menos 1. Aí você digita 0,30, 0,30 e aperta igual. Aí dá 16,69. Aqui deu quanto? 16,5 aproximadamente, né? Então, o meu deu 16,69, ele colocou 16,5 a aproximação. Ele fez de 0,30. Muito porque ali ele fez, ó, quer ver? 4,3 dividido por 14,5. Então, esse 4,3 dividido por 14,5 não dá 0,30, dá 0,2965. Então, era esse 0,2965 que o livro deveria passar para cá. Porque você pegando e fazendo Shift então, 0,2965, você tem 16,5. Então, o livro de vocês, ele é meio... Ele tem algumas coisinhas erradas aqui mesmo, ó. Lembra que eu falei de você fazer só o arredondamento no final? Ele fez o arredondamento no meio aqui e já deu uma diferença de 2 casas decimais. Vou voltar a dizer o que, que ele fez aqui. Ele botou aqui já 0,30 aproximado. Era para ele deixar o 0,2965. Porque quando você joga aqui, ó, alfa igual a ar cotangente de 0,2965, vai dar 16,5 graus. Mas se você botar ar cotangente de 0,30, podem fazer aí na calculadora. Veja quanto é que vai dar. Apertem Shift, apertem TAM, né? Procure TAM aí, ó. Shift TAM e digite 0,30. Você vai ver que vai dar 16,69 e não 16,5 graus. Entendeu? Porque, na verdade, era para estar aqui 0,2965 para dar 16,5. Aí tem essa questão aqui que eu vou deixar vocês fazerem. Ah, tem a parte da aceleração, né? Você acha a força resultante, aí aplica na segunda lei de Newton para achar a aceleração, né? Que é a parte AB. Pela segunda lei de Newton, temos força resultante igual a massa vezes aceleração. Sabendo que o módulo da força resultante é de aproximadamente 15,1 Newton e a massa do bloco é de 10 kg, temos FR igual a MA. FR vocês acharam, né? Através de Pitágoras, depois que vocês acharam a expressão algébrica da força resultante. Aí você vai botar 15,1, que já está em módulo, igual a massa, que é 10. Tem que observar se a massa está em quilo, viu, gente? Os alunos costumam errar aqui, porque a gente tem que ir trazendo o conhecimento que a gente foi aprendendo lá desde a primeira aula. Se isso aqui não tiver no SI, isso aqui você tem que colocar no SI. Então, tá em quilo, beleza, tá no SI. Então, fica só o 10 vezes a aceleração. Aí, isso aqui vai passar para cá, vai ficar 15,1 dividido por 10. Aí, você vai achar uma aceleração de 1,51 metros por segundo ao quadrado. Se te perguntarem qual é a orientação e qual é o sentido da aceleração, você já sabe que eu falei isso 2 vezes na aula de hoje. 3, na verdade. O sentido da aceleração, o sentido e a direção da aceleração é o mesmo sentido e direção da força resultante. Então, tá aqui, ó, a orientação da aceleração é a mesma da força resultante. Logo, a aceleração terá uma orientação de alfa igual a 16,5 graus, com semi-eixo positivo de x. Tudo bem aí? Aí tem essa daqui, ó. Façam essa daí que eu quero ver. Quero ver vocês fazerem essa daí. É muito parecido com essa daqui que a gente fez, ó. Só é aplicar os mesmos procedimentos que eu fiz. Ele está pedindo, o objeto circular de massa 2 kg está submetido à ação de 2 forças, como mostra a figura. De forma aproximada, a força resultante e a aceleração do objeto são, respectivamente, eu quero a força resultante e a aceleração do objeto. É a mesma coisa do outro lá, gente. A mesma coisa. A única coisa que vocês têm que ter cuidado, pelo amor de Deus, é que quando você for decompor, isso aqui você vai ter que decompor, né? Tá óbvio, né? Porque tem um ângulo. Quando você for decompor isso daqui, você vai ter uma força para cá, só que a força relacionada ao eixo X não vai ser para cá, vai ser para cá. Isso é óbvio, né? Então você vai ter uma força para cá e uma força para cá. F2Y e F2X. Tá bom? Só isso aí. Então, outra coisa que é muito importante em física, gente, é a capacidade de vocês desenharem. Então, façam um desenho. Por quê? Porque lá na frente vocês vão aprender algo que é muito, mas muito, muito importante, que é o DCL, que é o diagrama de corpo livre, que é você representar um corpo grandão, né,
com um corpo menor, com um bloco, ou geralmente é um bloco, e colocar todas as forças que estão sendo imprimidas naquele determinado corpo. Isso se chama diagrama de corpo livre. Você tem várias formas de fazer o diagrama de corpo livre. Essa que eu falei é uma delas. Pode falar. Nessa aqui, quando for fazer a multiplicação das forças para achar o Multiplicação. F1, achar o F2, eu vou multiplicar o 5 vezes o cosseno em sino de 53 ou de 127. Como que você vai fazer? Você não está fazendo um triângulo aqui e aqui, você vai pegar para cá. Então vai ficar seno de 53 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então você vai utilizar seno de 53 graus relacionado a y e cosseno relacionado a x, com 53 graus. Porque o triângulo retângulo fecha aqui, ó. Certo? Aqui que você tem um triângulo retângulo. Então você vai usar com 53 graus. Tá bom? Façam aí. Vou dar um tempinho aí. Mais 10 minutos. Professor, tem alguma coisa na calculadora que acha o seno do ângulo? Tem. Você quer achar seno de qualquer coisa, você vai apertar. Sem apertar shift nem nada, você vai escrever. Tem aí, gente, ó. Sin, cos e tem. Ah, Você tem. Você já achou aí? Sin, cos, tem. Aí você aperta sin e digita o ângulo 53. Pronto. Dá 0,7986. É o olha, 153 graus. Vou pegar uma água aqui. Já já volto. Tô aqui, viu? 9 e 10 a gente vai ver aí como é que a gente consegue fazer. Vamos fazendo aí, tentando fazer.
Professor, Oi. quando eu aperto Shift e cosseno para calcular o ângulo na minha calculadora, dá erro. Você está calculando. Por que que você está fazendo isso? Não é para fazer isso agora, não. Você não tem que calcular o ângulo. Você tem que calcular o seno do ângulo. Seno de 53. Você não precisa apertar Shift quando você quer calcular o seno do ângulo. Você só aperta Shift quando você quer calcular o ângulo. Entendeu? Entendi. Você aperta Obrigado. Shift direto. Ou você aperta seno direto. Você aperta seno e aí escreve qual é o ângulo. Obrigado. Sua calculadora tá normal, né? Como veio de fábrica. Não tá desconfigurada, não, né? Porque se estiver desconfigurada, pode dar algum erro. Ela tem que estar com um Dzinho em cima. Tá normal, tá com D em cima. Pronto. Então aí você vai fazer cálculo de boa aí. Ok. Pode falar, professor. Oi? Pode falar já? Não, só um segundinho.
Pronto, e aí? Como que faz essa questão? Igual a outra, né? Para mim, Exatamente. Para mim é letra A. para mim, letra A. Letra A, certinho, muito bem. Coisa. Parabéns. Porque como o x ele zera na força resultante, aí só fica y com sentido positivo, então vai ser vertical, porque o x zerou, e para cima, porque o versor i ele é positivo. Isso. Muito bem. Isso aí, galera. Então, o processo todo de resolução, vocês já sabem e já entenderam. É transformar isso daqui, decompor isso aqui, né? Porque ele está inclinado em x e y. X, vocês acharam menos 3, né? E y, vocês devem ter achado 4. Por quê, professor? Você já sabe isso de cabeça. Porque geralmente quando isso daqui é 5, né? Os nossos catetos, eles são 3 e 4. Então, a resposta está aqui. Eu esqueci de colocar a resposta, mas está aqui a resposta. Tá? Tem aqui, ó. É a letra A, tá? Temos que f de 1 igual a 3i. A segunda força deve ser decomposta em suas projeções. F de 2x vai ser negativo. Esse sinal de menos aqui, ele está identificando que a minha força, a minha componente vetorial em x, ela é para o lado esquerdo, então ela é negativa. Vai ser o valor de f de 2 vezes cosseno de 53 graus. Então, vai ser menos 5 vezes cosseno de 53 graus, que vai dar menos 3i. F de 2i, y, vai ser f de 2 vezes seno de 53i. Aí vai ter 5 vezes seno de 53, vai dar 4j. Pronto, você achou as componentes f2x, f2y. Monta o seu vetor, né, f2 na forma algébrica. Montou na forma algébrica, agora vai a calcular a força resultante. A força resultante é a soma de F1 mais F2. Força resultante, somatório das forças, F1 mais F2, 3i mais 3i mais 4j, faltou um menos aqui, né? Tá? Tem um menusinho aqui, viu, gente? Aí vai ficar 3 menos 3i mais 4j. 3 menos 3i dá 0i, vai ficar só 4j, força resultante igual a 4j. Então, você mesma já disse que só tem a componente em relação a y na força resultante. Então, ela é vertical, obviamente, e com a direção para cima, porque o meu sinal aqui é positivo. Só lembrando que a gente falou lá nas outras aulas, da minha própria expressão algébrica, eu consigo determinar em que quadrante está o meu vetor, se ele está sobre o eixo X, se ele está sobre o eixo Y, e se ele está no sentido norte para sul, ou sul para norte, ou de leste para oeste, ou de oeste para leste. Então, a gente consegue determinar isso daqui. Então, assim, o módulo da força resultante é de 4 newtons e o sentido é conforme a orientação positiva do versor, ou seja, vertical para cima. Já sabe qual é o módulo, a direção e sentido. Então, ficou fácil aí, né? A gente não vai precisar calcular, nesse caso aí, o ângulo relacionado à força resultante, porque ele está sobre o eixo Y. Então, a gente já sabe que o ângulo é 90 graus com o eixo X. Falta só calcular a aceleração. Calcular a aceleração é bem fácil, né, gente? Só é pegar a informação que ele deu aqui, ó. É de 2 kg a massa. Então, se a massa é de 2 kg, eu vou jogar na fórmula força igual a massa vezes aceleração, né? Opa, só um segundinho aqui. Não sei quando acontece isso. Um minuto. Tá aí. A segunda parte é calcular a aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. 4 é a força que vocês acharam. A massa é 2, certo? A massa é 2. E a aceleração você vai achar fazendo 4 dividido por 2, que esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Então, temos aí que é a letra A. 4 newtons é o valor da força resultante. 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração, ambas com direção vertical e sentido para cima. Só frisando que, nesse caso, como eu achei uma força resultante que só tem uma componente, eu não preciso ser pragmático ao ponto de aplicar Pitágoras, né? Fazer
4 ao quadrado mais 0 ao quadrado, tirar a raiz disso, que vai dar o próprio 4, né, gente? Então, a gente já está na nossa cabeça que quando eu acho que na forma vetorial, na forma algébrica, e só tem uma das componentes, eu sei que o módulo vai ser o próprio valor que está associado àquela componente, certo? Então, está associado à componente y, o 4. Então, eu já sei que o módulo é 4. Bom, porque aqui a gente usa o módulo, é só por isso que eu quero que vocês entendam. Porque em algum caso eu vou achar que 4 mais 2i, então eu vou ter que fazer Pitágoras e depois eu coloco o módulo aqui, como a gente fez na questão passada. Tudo bem aí? Alguma dúvida? Vou dar uma ajuda para vocês muito boa, que é, eu vou enviar para vocês a resolução de todas as questões, já que vocês já entregaram, né, já lancei a nota de vocês, eu vou entregar para vocês a resolução comentada de todas as questões do Faça Valer a Pena, para vocês se prepararem para a prova, tá bom? Que vai ocorrer daqui a 2 semanas. Então, eu vou enviar para vocês, tanto da unidade 1 quanto da unidade 2, a resolução de todos os Faças Valer a Pena. Que aí vocês vão fazer o Faça Valer a Pena. Se errar, não conseguir entender, não conseguir desenvolver a questão, tem o resultado para vocês poderem fazer. Tudo bem? Por hoje é só isso aí, galera. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a terceira lei. Terceira lei de Newton. Calma, gente. Não, pode falar. Pode falar agora. É porque minha internet está meio travando aqui. Vem cá, e se Faça Valer a Pena é o que vai contar, né? Não vai contar mais o AVA do senhor. No caso, eu já, assim, vamos lá. Eu já pedi isso daí, vocês já me entregaram a avaliação. Sim, mas o da unidade 1 e da unidade 2, e 3 e 4. Não, eu não estou cobrando nada não, gente. Volto a dizer como é o meu perfil, para que vocês entendam. O meu perfil de professor é vocês aprenderem as coisas. Pontuação, para mim, é extremamente secundário. Então, enquanto eu estiver passando aqui com o conteúdo com qualidade e eu estou percebendo que vocês estão aprendendo, eu estou satisfeitíssimo, entendeu? Pelo menos uma parte. Eu dou aula para quem se interessa. O que eu vou passar a partir de agora não tem mais pontuação. É só para vocês desenvolverem o conhecimento de vocês e se prepararem para a prova. Para quando chegar lá na prova, vocês terem mais facilidade de fazer. Então, eu vou passar para vocês 2 arquivos em PDF, onde vai conter a resolução dos Faça Valer a Pena, tanto da unidade 1 quanto da unidade 2. Mas a pontuação já foi passada para vocês. Ah, tá bom. Show de bola. Mais alguma dúvida? A minha dúvida era em relação à regra do polígono, que eu tentei fazer para achar a força resultante, mas o valor não bateu com fazendo por essa outra fórmula que o senhor mostrou. Você colocou o sinal correto? A regra do polígono S é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Isso, mas nesse caso específico que você está vendo aí, você tem que se ligar com o sinal. Não nesse, no outro. Esse eu sei que tem um sinal que a gente vai inverter, vai botar lá na regra. Mas no outro, os dois são positivos, não são? Na outra questão que o senhor passou, a anterior a essa. Não, no polígono é positivo e no paralelograma é negativo. Você tem que voltar lá e ver a questão do sinal. Tenta com os 2 sinais para ver se não dá resultados diferentes. Viu? Como eu falei para vocês, a regra do polígono ele é utilizado mais para resolução de questões de ensino médio. A gente tem que sempre pensar na parte do algébrico, da álgebra vetorial. Pronto, eu já baixei aqui, mais tarde eu mando para vocês essas resoluções do Faça Valer a Pena. Professor? Ô, professor. Fala, Clay. Oi, tem algum Faça Valer a Pena que o senhor passou da semana passada para cá? Como é, Ou a partir de hoje? Não entendi, não. Não, o senhor está passando o Faça Valer a Pena para entregar e até que aula? Acabei de explicar aí, porque não é para entregar nada, não. É porque deu para eu não conseguir ouvir. Ah, não é para entregar, o senhor não colocou para entregar nada por enquanto? Não é para entregar mais nada, agora é só a prova. Tá? Vocês já entregaram a avaliação parcial 1. Já até já a nota. Agora é só a prova. Estou enviando um arquivo para vocês
desenvolver os exercícios tendo um gabarito. Certo. Só isso. Agora é só a prova do primeiro bimestre daqui a 2 semanas. Deixa eu encerrar a gravação aqui e a gente finalizar a aula de hoje.